Leitura do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, capítulo 17, lição em Jerusalém. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo, e muita gente, quando de sua passagem por ali, acorria presurosa, a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Não seria o tempo da redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais aos dele? Profeta algum atingiria aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira a realização daquela natureza. Nota: Moisés, grande legislador hebreu, pertencente à tribo de Levi, classificado pela Igreja como um dos profetas maiores. Moisés, no Espiritismo, é considerado como intermediário da primeira revelação da lei divina do Ocidente. Recebeu o Decálogo, mediunicamente, no Monte Sinai. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo, em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação. Ciosa de sua autonomia e agora mais que nunca possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus certamente não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Nota: áulicos, que ou aquele que pertence a uma corte. Em vez disso, quando o mestre saiu de Betânia, a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares, saudando festivamente. Anciães de barbas encanecidas acompanhavam o coro dos jovens. Abre aspas. Hosanas ao filho de Davi. Fecha aspas. As mulheres gritavam entusiasticamente, amparando criancinhas a sustentarem, com graça, verdes ramos de palmeira. Os discípulos, ladeando o mestre, sentiam o efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus, guindados inesperadamente ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, embriagados pelo triunfo. De espaço a espaço, esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem discretamente. Quando se manifestará o Messias? Os interpelados assumiam atitude de orgulhosa prudência e respondiam quase sempre a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos-á a conhecer o plano das nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com um olhar, mostrando, porém, melancólicos sorrisos. Demonstrando compreender a situação, logo após convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhes diria algo de grave.
Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do mestre. Discutiria as questões do presente e do futuro e possivelmente seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Por esse motivo, enquanto Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal do cenáculo, verdadeira multidão apinhava-se discreta nas adjacências. O povo aguardava informações do colégio apostólico entre a ansiedade e a esperança. Fim da reunião, enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, 6 discípulos vieram, cautelosos, à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. Que disse o profeta? Explicou-se afinal? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Sim, esclareceu Filipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar uns aos outros. O sinal do movimento? Indagou o ancião, de olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos para confiarmos no Pai e cremos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Perguntou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome. Explicou Filipe, sem se perturbar. Entreolharam-se admirados os circunstantes. E a nossa posição? Não somos o povo escolhido da terra? Resmungou o velho. Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Disse o mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Espocaram as primeiras gargalhadas. Mas o profeta, continuou o israelita exigente, não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Filipe, sincero e ingênuo. Apenas lavou os pés dos companheiros. Oh! Para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos. Eu te disse, Jafete, falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isso é uma farsa. O moço pedante afiançou, depois de detestável risada. Muito boa essa aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se, desapontados. E, desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto, e o Messias, sozinho com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas,
dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos.